Com a gente. A ideia dessa live vem do desejo que nós temos em compartilhar nossa história com o sentimento de ajudar. A ideia não é a gente falar da gente para falar da gente. Eu recebo aqui muitas demandas de mães com dificuldades com seus parceiros. Isso é uma das queixas assim, recorrentes em relação à rede de apoio. Então, conversando com o Flávio, ele topou participar aqui, né? Eu queria que ele pudesse falar muito mais, a ideia hoje é falar muito mais dele do que de mim. Porque a intenção é justamente nós mães conseguirmos ver como é que um homem pensa e age dentro desse cenário e, por outro lado, principalmente aos pais, os homens, que possam ver, quem sabe com a experiência de Flávio, algo que possa ser melhorado, que possa ser implantado aí na sua relação. Então eu quero começar pelo começo. E o começo, a gente costuma falar muito do nascimento do filho, mas a gente desconsidera que quando nasce um filho, também está nascendo um pai, está nascendo uma mãe. E é de fato um nascimento. Quem aqui, a maioria, vive essa experiência, ninguém vem pronto para ser pai nem pronto para ser mãe. Então todos nós nascemos juntos, passamos por todo o processo de desenvolvimento. E eu quero então que Flávio possa passar para a gente aqui como foi esse primeiro sentimento, nascimento, né, de Eduarda. Como foi esse nascimento dele como pai? Bom, na verdade, por mais que você pense, né, durante a gestação, que está preparado, você nunca está. Primeiro que você nunca está preparado, você tem a notícia, né, da gestação, que vai ser pai, aquela alegria toda. Você segue aqueles 9 meses, né, ali do lado e tal, mas existem duas fases que precisam ser distintas. Uma é a fase de saber que é pai, e ter a gestação. A outra fase é quando o bebê nasce, porque são completamente diferentes, né? Porque por mais que você queira, na fase da gestação ali, que você está no dia a dia acompanhando, você vai nas consultas e tal, mas é uma fase praticamente normal, você não altera muito o curso da sua vida, né? Para a mulher é um pouco diferente, mas falando especificamente do homem. Então você não deixa não parei de praticar os esportes, fazer o que eu fazia, minha carga de trabalho continuava a mesma. Aí chega o dia do nascimento de Duda. E nos primeiros dias a ficha não cai logo assim, você nasceu bebê, aquela euforia toda, você não tem a noção de que você é pai. E aí você descobre isso aí quando você chega em casa, né? Quando ela nasceu lá, aquela emoção toda, aí o primeiro dia, lá você já tem aquele sentimento assim, aquela coisa, mas o grosso mesmo, porque ali você na maternidade você tem o apoio do pessoal das enfermeiras que estão ali do lado, mas o ser pai mesmo chega quando você chega em casa. Que aí é que você tem noção que sua vida muda completamente, porque existe um outro ser ali que entra para fazer parte do casal, do conjunto, da divisão de tudo que a gente compartilha, e esse ser está inserido a partir daquele momento. Entendeu? Então, o ser pai nasce, eu digo que aí, não na gestação, mas sim realmente quando o bebê nasce. Na gestação você tem a noção, né, de mais ou menos, vou ser pai e tal. Mas quando o bebê nasce, é que você tem o ser pai, cai a ficha. E aí é que você tem que entrar e meter a mão na massa e participar de uma forma, eu acho que ativa da vida ali, compartilhar daquele momento. Para vocês terem noção, primeiro banho de Duda, os primeiros, né? Primeira semana, os 8 dias iniciais, quem deu banho fui eu. Não fui em curso, né? Porque é isso aí. No dia do curso, eu tinha uma viagem para o Rio de Janeiro, aí tentei mudar, não consegui, tive que ir. Não fui negócio lá no curso de dar banho e tal, mas assim, tinha outras habilidades que na hora, olhando lá a enfermeira fazer, ela me deu uns toques, chegou em casa eu tirei de letra essa parte aí. Então começou aí, né? Ser pai. Que vem aquele sentimento mesmo, que você tem um ser do seu lado ali que precisa de ajuda, precisa de carinho. Você tem que ajudar mesmo, porque não tem como deixar uma mulher sozinha naquele momento, porque
amamenta, é dor de parto, e você tem que colocar para rotar, você tem que dar banho, então você tem que estar ali colado junto com a mamãe para poder fazer com que aquilo seja o mais suave possível para os dois. Porque quando você, não é porque você está ajudando uma pessoa, na verdade você está ajudando um trabalho que é seu, fazendo as duas mãos para poder o negócio fluir leve para todo mundo. Porque quando você divide a tarefa, você torna tudo mais leve, né? Então, o sentimento inicial foi esse aí. Vem toda a carga emocional, né? Você passa assim, pode ser... Você deixa de ter o individual para poder compartilhar mais as coisas. Quanto a isso, e aí, não sei, a gente vai falando durante o curso aqui da live, eu tenho algumas coisas que eu precisei adaptar, né? Porque no início tudo bem, você tá ali, mas você não tem assim, por falta de habilidade masculina mesmo, de se inserir naquele contexto. E aí você tem que aprender e tem que usar a percepção para poder seguir na vida, né? Junto com o bebê e a mamãe. Bom, e por aqui essa jornada foi recheada de desafios, assim, desde a largada, Muitos. né? E eu queria relembrar alguns, e Flávio, assim, ele teve uma participação muito importante nesse processo. Eu tive sérios problemas com a amamentação, como eu compartilhei essa semana aí, quem me acompanha de fato viu o post. Mas não, assim, não é só uma questão de dificuldade. Até hoje embarga a voz falar disso, né? Foi algo que mexeu muito, muito emocionalmente comigo. O querer e não conseguir, né? Então, eu não só tive dificuldade de produção, como eu me cobrei muito, no mínimo tempo que eu tinha para descansar, eu decidi que eu ia bombar o peito para produzir mais. Enfim, segui todos os rituais que eu aprendi com a consultoria de amamentação. E eu acabei ficando ainda mais cansada, porque foi o físico e o emocional. Decidi introduzir a fórmula, que não era mais uma escolha, era uma necessidade, porque essa altura ela já estava sem ganhar peso. Essa é a grande questão, né? Ela chegou a esse momento de não ganhar peso. E foi quando a gente teve que assumir que precisaria entrar com a fórmula. Isso foi doloroso. Isso gerou aquela carta que eu compartilhei com vocês. Foram 2 meses de cólicas diárias. E tinha dias que era de manhã e no final da tarde. Nós tivemos um quadro de laringomalácia com dias de nascida, onde com menos de 10 dias, acho que 7, 8 dias de Duda nascida, de repente ela não dormia. E um barulho, parece um motor de um carro. Você tem a sensação que a criança vai parar de respirar a qualquer momento. Nada acalmava, nada sossegava. Por fim, a gente teve que recorrer a uma emergência. Foi o nosso grande primeiro susto. Então, assim, a gente nunca teve tranquilidade com o sono dela. Até hoje é um desafio. Hoje bem melhor, não tem comparação, mas assim, os 3 primeiros meses praticamente ela não dormia. Isso estava muito associado à amamentação. Enfim, não foi nada fácil por aqui. Foi muito puxado, muito doloroso, muito desgastante. E eu queria que... Só que assim, a mulher nesse contexto, acho que todos já sabem como é. É aquela coisa assim, eu nunca pensei em mim. Eu saía dos banhos correndo, eu não comia, eu comia do jeito que dava, se desse, a hora que desse. Eu fazia as coisas com ela no meu peito, porque era literalmente no meu peito. Eu não dormia, eu trocava a noite pelo dia para tentar fazer essa produção, enfim. Isso é muito da mãe, de um modo geral, né? Mas é por isso que eu quero que vocês ouçam ele. Qual foi a maneira como ele entrou nesse cenário aí? Na verdade, foi assim, um sacrifício imenso naquela época, né? Porque Duda ela não largava, como Larissa falou, e não saía do peito. E aí, assim, eu não tinha muito o que fazer em si, naquele momento, né? De chegar ali e de pegar, porque não tinha como, porque tirava e ela chorava. O que é que eu disse assim, poxa, preciso ajudar de alguma forma, o que é que eu posso fazer?
Aí o que é que eu fazia? Pegava para arrotar, aí eu pegava para trocar uma fralda, eu fazia a fórmula, né? Fazia as primeiras fórmulas, eu dissolvia o leite e dava, e ajudava nesse contexto todo. À noite, às vezes eu levantava para quando ela dava aumentar, quando dava, porque eu trabalhava de dia e às vezes estava muito cansado. Mesmo assim, às vezes eu levantava e pegava ela e botava para rotar. Então, assim, procurei da melhor forma possível, né, fazer, me inserir no contexto, naquele contexto ali de poder contribuir da minha forma, porque é uma ligação tão grande entre mãe e filho naquele momento que até assim eu me sentia, pô, o que é que eu vou fazer aí nesse meio? O que é que eu tenho para oferecer naquele momento? Poderia essas pequenas ajudas, né, para poder amenizar esse sofrimento, essa questão da que ela não dormia bem porque ela roncava parecendo comigo, né? Já imitava desde pequena, que ela tinha condromalácia, né? Na laringomalácia. Laringomalácia. E aí ela roncava muito, era um som assim que a gente ficava assustado. Às vezes nem dormia direito, observando, né? Com medo de ter alguma coisa e a gente poder socorrer. Então foi nesse contexto aí da amamentação que foi doloroso, né? Só a Larissa sabe, acho que ela já falou disso para vocês. A minha ajuda foi essa, de estar presente, de poder ajudar, de poder carregar, de poder colocar para rotar, de poder trocar uma fralda. Tudo que poupasse ela de levantar, de se movimentar, eu procurava ajudar dentro desse contexto. E tem uma fase, enquanto tudo isso acontece, tá rolando aquela fase chamada de puerpério, né? Que é realmente assim, nos livros é tudo muito lindo, mágico. Você vai para consulta com a obstetra dias depois, ela fala assim, olha, 1 mês depois você já tá liberada. Não, 15 dias quem tem parto normal e 1 mês cesárea, que foi o meu caso. Gente, só que 1 mês você tá num mundo paralelo total. Metade, 15 dias você comeu dor todos os dias. Meu pós-parto foi péssimo. Eu tive um parto tão maravilhoso que eu falo que pelo parto eu teria 10 filhos. Mas meu pós-parto foi péssimo. Eu tive 10 dias de enxaqueca sem parar. A anestesia, eu sentia dores, eu passei ainda um bom tempo sentindo a dor da anestesia, tudo dói, tudo dormente, inchaço, é um caos, né? E o seu corpo se transforma demais, sua cabeça, você não dorme, você tá cheia de olheiras, você só anda de coque, de pijama. Você, na hora que seu marido tá chegando, você tá acordando, na hora que ele tá saindo, você tá indo dormir. É uma loucura. Então, o puerpério, na prática, ele pode durar muito mais tempo, né? Só que assim, o que me espantou, não só agora com esse trabalho que eu tô desenvolvendo com as mães, mas desde antes, nos grupos, com as mães que eu conheço, tem homens que simplesmente são ignorantes, essa é a palavra. Eles são totalmente ignorantes para esse momento. É uma coisa ainda do bicho, do homem primata, né? É a única palavra que eu consigo chamar. Me desculpe se tem algum homem aqui nesse lugar, mas é a minha opinião. E eu digo a vocês que eu sou realmente muito feliz por ter o marido que eu tenho. Ele vai falar, mas eu tenho que falar isso aqui como mulher. Né? Tudo aconteceu no meu tempo, do meu jeito, né? Da forma que foi possível. E nenhum dia, nem um único dia, eu me senti pressionada por esse aspecto, né? Então, assim... Agora eu quero saber como ele pensa, né, sobre isso, porque para agir dessa forma. Rapaz, na verdade, assim, é difícil, viu? É difícil. É difícil. Nessa época eu tinha de gastar energia ainda porque eu não deixei a natação. Assim, eu tava treinando na época para Mar Grande, logo quando nasceu. Depois eu vi que não fazia sentido, porque o volume de treino aumentava, eu ia ficar muito tempo mais ausente, eu precisava estar em casa mais cedo. Então eu abandonei os treinos para Mar Grande, né? E ia para natação quando dava. Mas assim, foi uma coisa assim, praticamente natural por estar inserido no contexto e por estar observando aquele momento todo ali. Não tinha clima, não tinha como, porque ela teve um momento muito difícil que foi das cólicas e que cansava mais ainda, além da amamentação.
E assim, eu já chegava do trabalho, já tirava a roupa, passava um álcool no corpo e ia pegar, porque toda vez que eu chegava ela estava com cólica, chorando muito. Então assim, quando aquilo passava 1 hora e meia depois, 2 até às vezes, já estava assim, pô, sem energia. E dentro do contexto de ver a mãe naquilo, eu disse assim, você acaba que sublimando, é igual a padre, você fica igual a padre em casa. Porque não tem clima, não tem como. Assim, por mais que você pense, porque é natural do homem, né? Isso é fisiológico, né? Ainda mais um cara jovem atlético como eu. Isso é fisiológico. Então, assim, não tem como. Mas, naquele momento, o meu instinto de apoio e de estar junto. E o pior, e o melhor de tudo, assim, ó. Eu não gosto de fazer ninguém sofrer com certas coisas. Então, assim, eu não gosto que faça com outro o que faça comigo que eu não faria com você. Então, eu procurava sempre assim, entender, compreender aquele momento, porque eu tenho um lema comigo assim, ó, tudo passa. Tudo tem um prazo de vencimento e um momento. Então eu procuro trabalhar minha mente no sentido de que vai passar e que tudo vai voltar ao normal. E foi o que aconteceu. A minha paciência, a minha tranquilidade foi mais na questão também de deixar ela tranquila, porque quando você pressiona alguém para fazer uma coisa, aquela pessoa perde o sentido do que está fazendo para dar atenção a outra e acaba que não faz nada correto. Então, tinha um bebê que tinha cólica, que tinha a questão da laringomalácia, que tinha um sono ruim, que tinha ela com sono ruim também, e que tinha do outro lado com sono ruim, trabalhando de dia e tentando fazer as coisas da melhor forma possível. Então foi essa coisa da parceria, da compreensão desse momento, de entender o momento, né, que me trouxe a meio que sublimar essa questão sexual e seguir o barco junto, ali do lado, as dificuldades, enfrentando da melhor forma possível. Foi dessa forma aí, a consciência de estar ali ajudando e que ela precisava de apoio naquele momento, que não deveria existir nem conversa na minha cabeça, nesse sentido, né? Tanto que uma vez ela me perguntou, né, depois, e aí, você não achando estranho? Eu falei, calma. E a gente conversou, ela entendeu prontamente o meu pensamento naquele momento, que era só de não apertar a mente, como diz aqui na Bahia. Porque quando você aperta a mente de uma mulher, com todo essa jornada pela frente, primeiro que não ia ser bom, né? É bom quando tem o envolvimento dos dois, não gosto desse negócio. Então, se não ia ter, só ia ter da minha parte, pra mim não era legal. Né? Foi isso aí que aconteceu. Ai, gente, ele é ótimo. E aí eu aproveito para fazer um esclarecimento acerca também do namoro quente. Gerou uma repercussão muito grande esse post do namoro quente. Porque, veja, né? Eu tô colocando o Flávio aí na onda de tudo que é meu. Então, isso também é parceria. Mas, assim, quem conhece a gente sabe que nós somos um casal muito... Somos assim, como vocês estão vendo, mas a gente é muito de preservar, a gente não é de se expor. E esse trabalho que eu faço agora nos coloca no lugar de uma exposição que não é comum entre nós. Em verdade, vocês podem até achar que não, mas isso é um desafio absurdo para mim, tem sido. Essa coisa de postar o que eu tô fazendo, um pouco da minha rotina, expor os meus familiares, isso é um desafio, eu acho que é o maior desafio do meu trabalho hoje. No entanto, né, tô estudando sobre as artimanhas desse mundo digital e eu não tenho como fugir disso se eu quiser ter longa vida por aqui. Vocês gostam mesmo é de acompanhar a vida do povo, então... De alguma forma, eu tenho que colocar alguma coisa aqui, senão ninguém me segue. Essa é a verdade. E aí, claro, quando eu coloquei aquela foto, eu perguntei a ele antes, mas foi muito engraçado. Porque na mesma hora, ele falou, vai ser ótimo, vai todo mundo falar que não tá acontecendo nada aqui. E aí, a gozação com os amigos dele tá rolando até agora, entendeu? Eu não... Tudo que vocês pensarem aí de nomenclatura tá rolando aí para denominá-lo como broxa, né? Então, você veja a que ponto a coisa chegou. E eu falei, engraçado, todas as pessoas que eu consultei, se estavam compreendendo a minha mensagem, compreenderam, mas você vê como o universo masculino é impregnado ainda de muito machismo, né? Mas isso é um adendo só para descontrair, porque eu disse a ele que eu ia fazer uma nota explicativa pra tirar ele desse lugar. Não, foi o seguinte, quando eu cheguei, ela falou assim, ó... primeiro que eu coloquei, eu chego do trabalho, eu tomo logo banho, né? Aí eu coloquei a cara na porta aqui do escritório dela.
Aí ela começou a rir, eu disse, ela vem coisa. Aí fui cuidar, né? Daqui a pouco ela vem. Você acha o que dessa foto aí? Desse post? Eu falei, rapaz, vão dizer que eu não tô dando no couro. Porque se um amigo meu, mas poder posta aquilo, eu vou dizer, e aí, velho, qual foi o caso aí? O que tá acontecendo? Mas na questão da brincadeira, eu disse assim, olha, tem duas vertentes. Primeiro, pro leigo, você tem que escrever pro leigo. O leigo vai olhar, vai pensar o que eu pensei. Mas se você ler o texto embaixo, você vai entender. Foi só uma questão de brincadeira mesmo, tanto que eu não ligo. E aí, tem um cara que trabalha comigo, ele tá até assistindo a live aí, é o Manilton, que ele falou assim, quando eu cheguei no escritório, toda coisa ele virou pra mim, e aí, velho, namoro quente, hein? Na hora eu dei uma desentendida, eu disse, rapaz, dei enrolada assim. Mas é tranquilo, eu não tenho... Eu sou um cara que eu perturbo muito as pessoas, né? E é difícil alguém me conseguir me tirar do sério com alugação. Então eu já sei como é que funciona, então pra mim é tranquilo essas coisas aí. Né? Se for pra ajudar aqui no negócio, eu tô colado. Então, voltando aqui a história, né? O cansaço físico da mãe, hein, meninas? Gente, não passa. É pra sempre, eu nunca mais consegui passar um dia e não me sentir cansada. É óbvio que vai crescendo, muita coisa melhora, assim, principalmente quando as noites começam a ser melhores. Mas é um negócio de louco a privação do sono. Eu falo que pra mim, de todos os desafios da maternidade, a privação do sono é uma das mais fortes. E eu nem sei, pra mim também vai ser surpresa. O que é que Flávio vê disso, entende e faz com que ele haja da forma que ele age. Eu sei que o que eu vejo aqui é parceria, cumplicidade. Nem que às vezes eu tenha que ter solicitado, dito diretamente. Queria deixar isso claro. Ele não é um homem perfeito, nem eu. Não. Mas aqui em casa o jogo é muito aberto. Então, assim, todas as vezes que eu achei que ele podia fazer mais, todas as vezes que eu achei que eu tava ficando sozinha, que tava muito pesado pra mim, eu falava o português claro. Né? Agora a diferença é que a gente tem uma relação de muito respeito. Então as nossas conversas são sempre baseadas em um princípio universal que eu aprendi com Stephen Covey, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um deles primeiro entenda para depois ser compreendido. Então eu busco, mesmo intuitivamente, eu percebi que sem conhecer esse princípio, nós aqui já fazemos isso desde sempre. Sempre tentar entender o outro primeiro para se fazer entendido. Então, dessa forma, todas as vezes que eu achei que eu precisava, né, dar meus gritos, né, eu dei. E a gente chegava sempre a algum lugar de melhora. Hoje tá muito melhor, mas a gente vai chegar lá. E aí, então, fala aí, amor. Na verdade, assim, ó, eu tinha a consciência naquele momento que o que eu fazia, que eu narrei aqui para vocês antes, era muita coisa, né? Só que quando você tem um bebê, e aí essa coisa minha de que tudo é fase vai passar, só que você começa a entrar em outra fase. E aí eu comecei a me ficar um pouco relapso, né, no momento, e aí voltei para natação mais vezes, e aí já não levantava um pouco mais à noite e tal. Só que a criança vai demandando mais ainda da mãe, vai consumindo mais, e tinha outras coisas. Logo no início a gente não tinha ajuda aqui em casa de um auxiliar, e aí tinha as coisas de casa para fazer. E aí eu fiquei meio assim e tal, e aí não caiu a ficha também de novo, né? Que você precisava estar mais inserido dentro do contexto, de poder contribuir mais. Como disseram aqui, acho que alguém escreveu, foi Paulinha, disse assim, o pai não ajuda, ele faz papel de pai. Então eu precisava fazer mais do meu papel de pai, né? E aí a consciência, aí um dia ela me chamou, pô, eu tô precisando que você faça isso e isso, e eu achei aquilo uma ofensa, eu disse, pô, eu faço tanto. Mas depois eu fui parar para refletir. Eu não fazia era nada, porque o trabalho que a criança dá para a mãe, para o pai, é fichinha, né? E eu precisava contribuir. E aí foi que a gente conversou e aí assumi algumas outras atividades, tanto aqui na casa como com a própria Duda, naquele momento. E outra coisa também, e aí a gente vai falar dentro do contexto aqui quando chegar na hora, né? Na hora de pandemia a gente fala. Duda era 100% colada nela. Então, assim, e tanto que quando eu ia pegar, a menina até acho que me estranhava, que ela começava a chorar no início. E eu precisava estar inserindo em outras atividades, que era acordar mais à noite, deixei de treinar, né? Parei aí
drasticamente, ia quando dava para nadar ou para pedalar, fazer qualquer atividade naquela época. E entendendo mais uma vez que ela precisava de ajuda naquele momento, né? Sendo sensível, porque era difícil você olhar, ver a pessoa assim, você olhava para ela e dizia assim, pô, tá sem energia quase nenhuma, como é que vai dar conta desse bebê? Então não podia deixar que a energia se esgotasse toda, porque ela precisava da mãe, né? Duda naquele momento precisava da mãe e eu precisava estar inserido mais uma vez naquele contexto. É como Larissa disse aqui, não sou perfeito, precisei ser chamado várias vezes porque eu às vezes saio do foco, do radar, né? Quem trabalha comigo, quem me conhece, às vezes está fazendo uma coisa, eu sumo. Outras coisas que aparecem na mente, e aí precisava dar uma puxada para eu voltar pro foco. Mas quando eu engreno, eu continuo ali, firme e forte, né? A tendência é sempre melhorar. Então eu procurava sempre melhorar, enxergar, chegava, ficava observando o que é que precisava, tentava me inserir dentro daquele contexto. E aí às vezes ela me chamava também, preciso disso, às vezes o que eu estava fazendo não era o necessário, mas tinha outras coisas que faziam, e como a gente sempre conversa as coisas aqui, ela chegava e falava, olha, eu preciso que faça isso e isso. A gente sentava e conversava, e o negócio aí andou nessa questão, né? De ajuda, né? Porque na verdade é difícil. Você fala assim, pô, a mulher teve um bebê agora, né? Tá com a criança. Não é fácil. Não é fácil. Eu não sei se eu teria a disposição que ela tem até hoje com Duda. Eu tento acompanhar e às vezes eu não consigo, eu me sinto cansado. Eu fico assim observando às vezes, poxa, caramba, quanto eu faço pouco, né? Quando eu posso contribuir mais. Por isso que hoje melhorou bastante aí essa questão. É observar, o que é que a gente precisa fazer? Observar, ser sensível. É uma coisa que fala muito aqui, ela fala de empatia, né? Às vezes eu sei o que é empatia, mas o conceito, eu procuro, é isso que é empatia, se colocar no lugar. Não consigo me colocar no lugar dela naquele momento, porque tem coisas que é muito melhor que eu. Mas eu procuro sempre estar disponível, né, para ajudar no que for necessário, para contribuir com meu papel de pai, se for necessário. Eu acho que é importante também salientar que, inevitavelmente, tem coisas que são realmente do homem, coisas da mulher, características, né, de personalidade. Teve uma vez, eu não lembro minha obstetra, conversando com ela, foi engraçado, né, essa discussão, essa guerra dos sexos que sempre existe. E aí ela contou o caso de um amigo dela, que eu não lembro muito bem a história, mas essa frase eu não esqueço, dizendo assim, no fim, cada um de nós tem o seu momento de participação e tem a sua forma de participar do processo. E aí ela trouxe que esse cara, quando questionado, né, por que ele não fazia isso, não fazia aquilo outro, ele falou assim, porque cada pessoa tem o seu papel. Quando o seu pneu fura, por exemplo, você vai lá trocar? Então, assim, é óbvio que um homem ou uma mulher pode trocar um pneu. É óbvio. Isso não tem a ver que mulher não vai saber, não vai aprender, não vai poder. Tem muitas que fazem melhor que muitos homens. Mas eu estou trazendo esse exemplo aqui para ilustrar o que acontece aqui em casa. Que é isso, por exemplo, tem um monte de coisa também que ele faz, que eu poderia fazer, mas é que ele que faz. E isso me libera de muitas coisas, né? Não necessariamente com Duda, mas a gente tem uma casa para administrar, a gente tem uma vida para administrar. Então, na hora que ele faz algo, por exemplo, na hora que ele pega meu carro e vai lá abastecer, lavar, dar manutenção, exemplo. Na hora que ele faz isso, ele tá me dando um tempo que eu posso usar para uma outra coisa, né? Ou ele tá me dando a condição de ficar com ela de uma forma pelo menos mais tranquila, porque eu não tenho aquilo depois para me preocupar. Na hora que ele lava um prato, varre uma casa, então assim, é aquele entendimento do todo, e é muito o que a gente faz aqui, desde sempre, mesmo antes de termos filhos, ou filha, né? Quando só era nós dois, já era assim. Nunca teve essa história aqui que Flávio não lava roupa, não varre casa, não lava banheiro. Nunca existiu isso. Eu sou meio rebelde, gente. Eu nunca aceitei essa coisa de mulher é pra isso, homem pra aquilo, né? Agora, óbvio, eu aprendi a ter sabedoria. Porque se eu for fazer o que eu tenho vontade às vezes, eu crio uma guerra.
Mas aí é que entra a inteligência, a sabedoria, algumas técnicas que ajudam. Só que aqui a gente nem posso usar muito minhas técnicas, que a maioria ele também conhece. Que eu fiz o favor de eu mesma colocar ele para fazer o curso. Então, assim, entender e se importar. Eu acho que, assim, basicamente é você se importar com o outro. Se você se importa com o outro, se você se interessa pelo outro, você coloca ali, ó, sua escuta ativa. Você tem a sua escuta empática ativada. O que é essa escuta empática? Volto a dizer, primeiro compreenda para depois ser compreendido. E aí, quer falar? Quero, só fazendo um parêntese aqui. Eu tinha tudo para dar errado, ser o maior banana da face da terra, porque lá em casa minha mãe criou todo mundo e ela sempre fez tudo. Botava café, botava pão, até hoje. Se você chegar na casa dela, dá tudo na mão, você não pega nada. Quando ia pegar, ela sai daí, não mandava sair. E assim, eu não sabia, eu sou igual a cachorro de açougueiro. Eu não fazia, mas eu sei porque eu observo e copiava. Sei fazer tudo dentro de casa eu faço. E na hora que, assim, e nunca fui de me escorar, de pedir, de esperar por ninguém para fazer nada, né? Sempre fui um cara ativo. Se não fizer, eu faço. Não precisa estar me mandando, me pedindo, eu chego e faço. E aí quando ela pede, eu faço, e se não pedir, eu faço também. Então, sempre fui, assim, não espero muita coisa não. Então tinha tudo para dar errado, né? Criado por... Minha mãe fazia tudo. E aí... Mas depois, assim, a consciência de que você precisa é diferente, né? Fazer. Então eu faço tranquilamente, não tenho problema nenhum com essas coisas não. Nunca tive. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, mas sempre foi assim, essa harmonia, essa parceria? O que é que vocês fizeram para criar isso? Eu acho até que a gente acabou falando, né? Mas eu queria dar uma enfatizada porque, gente, eu vou te falar, viu? Eu fico muito triste mesmo, eu trago para o meu coração a dor de muitas mulheres. E é óbvio que tem outros tantos fatores que influenciam no nível de relacionamento que cada casal tem. Mas a forma que eu posso contribuir hoje é dessa forma, então eu quero aproveitar ao máximo. Uma relação, qualquer relação, ela é construída. É como uma parede que vai se erguendo mesmo. É tijolo por tijolo, né? Mas precisa do esforço dos dois. Precisa estar, né? Os dois precisam estar realmente de mãos dadas. Então, Flávio e eu, a gente tem uma relação assim desde o namoro. A gente não tem memória de brigas, né, amor? Assim, óbvio que a gente discute, discorda, mas assim, a gente não tem memórias de discussões, de brigas, de problemas, né? A gente tava fazendo as contas aqui, em dezembro a gente completa 14 anos juntos, né? E a gente não tem esse histórico. Mas já tivemos momentos de não estarmos tão bem, momentos de discordarmos de coisas que nos afastou por algumas horas, ou até por alguns dias. Mas essa premissa do respeito é muito forte e é o que sempre salvou. Além do respeito, eu aprendi uma coisa na adolescência também que me marcou muito assistindo uma palestra onde eu estava trabalhando. O palestrante falando sobre relacionamentos, onde, na visão dele, para que um relacionamento se sustente, você precisa, mais do que amar, admirar o outro. E eu acredito verdadeiramente nisso. Eu admiro o Flávio. E eu sei que ele também me admira. Eu sei porque isso é falado entre nós. E isso realmente faz uma diferença enorme. Porque quando você olha para quem está do seu lado, você está olhando para alguém que você admira. E quando você admira uma pessoa, você quer estar perto dela. Você quer aprender com ela. Você quer somar com ela. Então, esse sentimento é muito genuíno entre nós. Até aqui tem sido assim. Muito respeito, admiração e amor. E isso faz com que a gente ultrapasse as dificuldades com serenidade. Foi muito puxado mesmo, assim. Foi muito delicado esse processo de receber a Eduarda, de me entender como mãe, como mulher. Por mais que a gente fale aqui, ainda é muito sucinto. E eu senti mesmo o baque.
Eu comecei a sentir saudade de estar com ele. Eu comecei a sentir saudade das coisas que a gente fazia. A mulher, acaba ficando muito mais em casa por conta da amamentação. Então, nos primeiros meses tem aquela restrição das vacinas. E a vida do homem segue mesmo. De alguma forma segue. Por quê? Porque ele não tem licença maternidade como a mulher. Enfim, então, aí é que entra a coisa dos papéis mesmo. Nessa hora eu não tenho o que falar. Tem que ir um para um lado, outro para o outro. Então eu senti muito, eu fiquei muito com aquela sensação, gente, a vida dele tá andando e a minha tá parada. Me deu um desespero, assim, tinha momentos que me davam desespero, insegurança, né? E olha que eu sou uma pessoa muito segura. E eu me vi nesse lugar de insegurança muitas vezes. Então, se você não tem uma pessoa ali do seu lado que realmente se importa com você, que olha você pelo que você é, não pelo que você tem para dar naquele momento, realmente você não ultrapassa. Então você até passa, mas você não ultrapassa. Então, na minha opinião, aqui sempre foi assim mesmo. O que mudou foi a maneira como isso se desenrolou, mas sempre foi harmonioso, sempre teve parceria. E Eduarda veio reforçar isso na gente. Que eu falo que até agora foi a nossa maior prova, né? No nosso relacionamento. Apesar de ser um amor, assim, inigualável, né? Mas mexe com tudo. Mexe absolutamente com tudo. Você agora. É tudo isso aí que ela falou. É isso aí, a gente sempre procurou, né? Desde de sempre ser parceiros, né? Nas horas, todas as horas difíceis. Principalmente nesse momento que ela falou aí que foi muito difícil. Como eu disse a vocês, para a mãe é diferente, para ela teve muitos altos e baixos assim com as coisas e a gente conversava e eu precisava dar um apoio, não só esse apoio todo aí de meter a mão na massa, mas como um apoio também emocional, de conversar, de ajudar do máximo que eu poderia fazer para que essa fase passasse, não é? E aí eu procurei sempre ajudar, sempre da maior forma possível. Óbvio que não foi mil maravilhas, como se você é muito sucinto aqui, né? Os bastidores. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, ó, quem sabe onde pinga é quem está embaixo da goteira. Então assim, quem estava embaixo da goteira é que sabia onde pingava. Então é muito profundo. Aqui a gente está passando só um superficial aqui para vocês entenderem como é que a gente procura se ajudar aqui. Muita dedicação, uma outra família em si, para poder superar as dificuldades que vem por aí. E uma coisa que também está acontecendo muito nesse período de pandemia, as mulheres têm se queixado bastante da crueldade, né? Porque a palavra é essa. É realmente uma crueldade. Quem está trabalhando home office, mas não tem estrutura de home office. O filho que já está na idade de estar na escola, não está na escola. Você teve que tirar o funcionário que eventualmente você tinha, seja por custo, seja por risco de contaminação. Então, assim, é uma verdadeira loucura. E independente da idade do seu filho, você está acumulando mais funções que antes, com a carga emocional mais pesada, porque não tem como a gente passar por uma coisa dessa e não ter nenhuma influência, nenhum impacto emocional nisso. E não necessariamente o seu marido, o seu parceiro, a sua rede de apoio está disponível. Às vezes você tem uma rede de apoio que é grupo de risco, agora não está mais perto de você. Então, assim, tem todo tipo de cenário. Aqui não tá diferente. A gente teve que liberar a pessoa que trabalha pra gente no primeiro mês. Aí depois a gente voltou, hoje ela tá 2 vezes na semana, mas Flávia vai pegar e vai levar pra gente evitar esse risco de contágio no transporte público. Então a gente resolveu fazer dessa forma. E a vida segue com uma série de demandas no meio desse processo. E a criança, vendo você dentro de casa há mais tempo, ela acredita verdadeiramente que você não tem nada na vida para fazer. Então, se a Eduarda era apegada a mim, agora ela está muito mais. Em contrapartida, nós temos tido coisas incríveis acontecendo nesse período aqui. Coisas muito bacanas. Flávio, antes da pandemia, Flávio e Duda, eles sempre tiveram uma excelente relação. Mas só que essa criaturinha, ela
assim, para dormir, para determinadas coisas, só servia a mãe. Então, mesmo muitas vezes ele querendo fazer, às vezes era difícil por causa do nível de estresse que rolava. Eu acabava fazendo. Isso também é cabe um outro capítulo, né? Que a mulher vai tendo que entender que ela tem que dar uma pausa, né? Mas aí é outra parte da conversa. O fato é que eu já estava assim, eu cheguei a conversar com ele preocupada com isso, né? E eu já estava num nível de exaustão muito grande, porque ela cada vez maior, cada vez mais pesada e difícil já, fisicamente falando, para fazer algumas coisas sozinha o tempo inteiro. E aí, resultado, o que é que aconteceu? A relação deles teve um ganho absurdo. E hoje Flávio assume a parte, assim, é dele, ele faz 1000 coisas, né? Se for necessário. Mas a hora do banho até dormir é com ele. A gente fez esse combinado aqui para passar por essa quarentena com tudo isso para fazer. Foi uma das coisas que a gente combinou. Então, isso já tá... É uma hora que eu já vou tomar meu banho em paz, já faço alguma coisa por mim mesma, eu sento para trabalhar. É um tempo de qualidade que eu tô dedicando para mim, que eu não tinha. Independente disso, o ganho emocional, o ganho afetivo que está existindo entre eles e, consequentemente, para mim. E aí nós estamos colecionando muitas memórias afetivas por aqui. Porque a gente acorda junto, a gente dorme junto, a gente brinca junto, faz um monte de coisa que a gente não conseguia fazer antes e a gente realmente está aproveitando tudo isso. Ela está numa ligação muito linda e forte com ele, tal como é comigo, né? E era só comigo antes, assim, nessa forma. E eu acho até que ele é melhor ele falar, mas a gente estava conversando sobre isso. Então aqui, o que é que mudou aqui na quarentena? Mudou que a gente está mais unido, que a gente está mais forte, que a gente tem um sentimento de pertencimento de família muito maior e que o couro tá comendo aí fora, mas aqui dentro é luz, é sol, é paz, é amor. É o que a gente sente, assim, do fundo da alma. É o que faz tudo valer a pena. É acordar de manhã e ela abraçar nós dois, né, ao mesmo tempo. E a gente também, enquanto casal, né, a gente tem nossa sexta, sábado do vinho. Aí reveza, um acorda mais tarde um dia, o outro no outro. Que aí deu o que der, tem que levantar. Você come sua água, mas na hora que ela acorda tem que estar pronto. A gente reveza um dia meu, um dia dele. E se o bicho pegar de tarde, quando ela dormir, vai todo mundo dormir junto, né? Mas assim a gente tem seguido e aproveitado os momentos que a quarentena está nos proporcionando, de estarmos realmente juntos e estreitando os laços. Por mais que eu tenha esse acompanhamento com Duda desde que ela saiu da maternidade, chegou em casa, aqui sempre foi assim, era 99% a mãe e 1% o pai. Eu era o designado para as coisas ruins. Dar remédio. Tudo que era ruim era comigo. Dar remédio, fazer alguma coisa que ela não queria, tomar alguma coisa da mão. O cara da bronca. E aí eu achava que isso criava uma resistência. A menina não dormia comigo. Se eu pegasse, era um chilique. Não tomava mais um banho. Não queria fazer nada. E eu dizia assim, eu achava estranho. Eu digo, rapaz, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Era tudo a mãe não carregava, não fazia nada, brincava um pouquinho assim, mas na hora do vamos ver era com a mãe, tudo. E aí que veio aí a pandemia, né? A gente começou a ficar mais em casa, eu comecei a trabalhar nos primeiros momentos mais em casa, mas depois ia no escritório e ia para casa. E aí comecei a passar mais tempo em casa também. Foi aí que a gente foi e assumiu o departamento eu chamo de departamento de banho noturno. Departamento noturno é meu, aí eu começo com o banho, boto para dormir, troco de roupa, faço todo aquele ritual, que ela tem um ritual antes de dormir. E aí ela foi se chegando para outros momentos, acho que ela está crescendo também, e aí começou a já identificar as coisas, né? A mãe, o pai, e mudou completamente. Hoje ela é 100% também comigo. Tranquilidade mesmo. Papaizinho, gostosinho, lindinho. O bom foi que ela começou a enxergar minhas qualidades assim, né? Papaizinho, gostosinho, lindinho, não tem nada de ruim.
Cheirinho, papai. Mas foi importante isso porque trouxe ela mais perto. Porque eu saí daquele papel do coisa ruim. Tudo que era ruim era comigo. Eu até falava com ela. Para dar um remédio, mano, eu tinha que ir. Porque você tem mais habilidade. Não, a menina pegava ar comigo. E aí não queria. Eu dizia assim, poxa, como é que isso vai ficar? Aí foi legal. Aí melhorou bastante. Hoje é 100%. Ela tá, ó. Às vezes ela briga com a mãe e corre pra cima de mim. Pedindo abrigo. Pedindo abrigo, Então aqui, ainda bem, né, amor? As coisas melhoraram pra melhor. E essa parte que ele fala de que era porque ele fazia tudo que não prestava, é verdade. Tudo. Eu sempre me esquivei dessas coisas. Rapaz, agora daí atribuir que o fato dela ser mais agarrada a mim, a isso não faz sentido. Mas a resistência comigo era isso, porque tudo que era ruim eu tinha que pegar pra fazer. Nada a ver. Tudo. A questão é que eu passava muito mais tempo com ela e eu sou, assim, eu brinco muito, assim, eu viro criança com ela. Eu não sei se de repente ela olha pra mim, acho que eu sou amiga dela, entendeu? Então ela prefere ficar com a amiga dela brincando do que com o pai. Só que agora isso se equilibrou, de fato, né? Bastante mesmo por aqui. E isso também está sendo muito importante para passar por isso com ela, que é uma criança que sente, mas não entende o que é que está acontecendo, né? Então, de alguma forma, a gente também está conseguindo passar essa fortaleza maior para ela, né? E assim, isso é o que a gente programou para compartilhar com vocês hoje. Eu não sei quantos minutos tem, porque tem esse negócio de 1 hora também aqui que cai, né? Se dá tempo de... Tem 51. Se alguém quer fazer alguma pergunta, dá tempo de fazer alguma pergunta. Alguma coisa que a gente não falou que alguém queira saber. Tem um cara que tá assistindo aí também que é um super pai. Me dá aí. E que ele teve filho muito antes da gente. Gilmar, um abraço, que ele botou assim, isso aí eu tirei de letra, realmente. Quando ele falava eu não tinha noção do que ele queria dizer. Né? E aí, quando a gente é pai mesmo, que ele foi um super pai pro filho dele, que eu acompanhei. Eu sou o padrinho de Enzo, e a gente batia uma bola com relação a esse assunto, e ele realmente foi um super pai. É o que eu conheço aí. Né? Teve um rapaz aí, Rob Gonzalez, que colocou, né? Olha, que nunca tinha pensado que o pai é para as coisas ruins. É Roberta. Ah, Roberta, né? Achei que era... Roberta. O pai é para coisa ruim mesmo. Tudo que é ruim aqui, que tem que botar um remédio que arde, dar uma vacina, eu que tenho que segurar, dar remédio, eu que tenho que fazer, tudo. Mas Luzia fez uma observação pertinente. Ela disse que essa parte ruim a gente passa pro pai até para aliviar nosso sofrimento. Eu também acho. Concordo, super concordo. Aí o que a criança faz? Associa, né? Porque a criança faz muita associação. Ela pega dizendo, pô, o cara que me trata mal, não quero conta com ele. É assim que eu fazia no início. Tem várias... A maioria das pessoas que está assistindo a live aqui convive com a gente e sabe que isso tudo é conversa. Não tem nada a ver isso aí. Bom, alguém tem alguma pergunta? Porque vai cair quando fechar 1 hora. E eu não queria que caísse assim, a gente, né? Finalizar de uma forma decente. Aquele negócio, pá, caiu. Tô olhando aqui. A gente vai fazer outra live para contar os podres depois, tá? Quando a gente contou a parte boa, vai contar o pau quebrando aqui dentro. Tô brincando. Viu? A gente promete que faz uma live para contar a parte ruim disso tudo. Viu? Porque nem tudo, por mais que a gente fale aqui, a gente está contando uns bons exemplos, né? Até que para outras pessoas possam internalizar, algum pai que estiver aí, que não tem esse sentimento de que não está ajudando, está auxiliando na sua tarefa, né? Porque é a tarefa de 2. Então, quando você carrega um peso mais 2, fica mais fácil que com 1. Então, a gente... É o peso mais leve que a gente já carregou na vida, que é cuidar da nossa filha, que é fazer tudo de bom, que é nos doar o tempo que a gente tem, porque eu mesmo trabalho. Eu tinha... Há um tempo atrás aí eu saí de um trabalho, né? Que já me trazia uma carga de trabalho grande. E entrei logo em outro na sequência, que outra carga também, então, assim, muita dedicação fora, né, dentro de casa, mas eu assim, chegando cansado, às vezes chego em casa assim, meio morto, mas quando eu pego ela para brincar, ou para fazer essa parte aí do departamento de banho, e acaba que eu vou deitar cedo, aí eu começo aquilo dar uma revigorada, eu só vou dormir bem tarde aí, acompanhando
Já que a menina que trabalha aqui, ela não fica, né? Para ficar mais tarde tem que negociar, tem todo um protocolo a ser seguido. E aí eu procuro chegar o mais cedo para poder assumir essa parte aí, né? Pra dar uma ajuda aqui. A Larissa desenvolver o trabalho dela, que está ajudando bastante no desenvolvimento aí, né? Do negócio dela, do coach. Tem 2 perguntas aqui, vamos tentar responder. Na verdade, 3. Uma foi Jamile. Quantos anos ela tem, Lari? Ela tá com 1 ano e 9, quase 10 meses. Aí tem... Será que sai outro bebê na quarentena? Não, sem condições. Ainda estou atravessando uma fogueira. As coisas aqui ainda não estão... Não dá condição de pensar nisso ainda, tá? Então, não tá nos planos. E aqui, Laís... Como pai, você diria o que para os homens que não têm essa postura de forma espontânea? Boa pergunta. Na verdade, é muito profundo, porque você dizer a uma pessoa que não tem um histórico, porque isso tudo é um histórico que você traz, uma carga de vida, né? Eu tive um pai que ele foi realmente um pai. E a criança, como ela aprende por modelagem, você cresce vendo um pai presente, um pai que faz, então você acaba aqui absorvendo isso. Muita gente não tem, mas tem uma mãe que tem e desenvolve. Então eu vejo aí muito, principalmente a juventude, a galera mais antiga assim da nossa faixa etária, né? Não é tão antiga assim. É mais nesse sentido, eu acho que seja melhor. Mas a juventude tá vindo aí muito assim, muito descuidada desse aspecto de ter um olho clínico, de poder observar, de entender que isso é um trabalho de 2 mãos, que tem que ser feito, que precisa ser feito, que para a criança isso é importante, você estar ali presente. Eu sinto que para minha filha hoje é importante, ela já tem coisas que ela pede, já sabe que é com o papaizinho que tem que fazer. Então, isso é importante. Então, eu absorvi isso, acho que naturalmente, vendo meu pai de exemplo, de sempre estar presente, de sempre estar disposto a fazer, também trabalhando na rua, mas quando ele podia, ele sempre auxiliava como pai. Então, a gente traz aquela carga assim, que já se torna espontâneo. Obviamente que você cresce, tem outras demandas, e aí você começa a fazer outras coisas que você tem que ser puxado para dentro, para ser inserido no contexto. Mas a disponibilidade que você tem de se doar para isso e as habilidades você traz durante a sua vida aí, né? Com os exemplos que você tem em casa. Então por isso que é importante você ter bons exemplos em casa, porque diz que a educação não é na escola não, né? É em casa. Moça, tenho 3 minutos. Aí Lilian tá perguntando. Em uma palavra, ser pai é? Amor. E ser pai de Duda é? Maravilhoso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Você gostou, amor? Muito bom. Eu Obrigado gostei. aí a quem está presente, todo mundo aí. Acho que a galera gostou Não dá para também. falar o nome de todo mundo, um abraço. Tô vendo muitos corações, muitos te amos, muito você. Pô, você estourou, viu? Vou fazer mais lives com o Flávio. Tá. Gostei. É porque eu nunca apareço nessas coisas, né? De Instagram, Facebook, uma coisa ou outra ali. Sou muito chegado, não. Mas tamo aí, tamo junto. Gente, obrigada. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado por compartilhar o tempo de vocês com a gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Cadê? Sinistra.